Muito boa tarde, Igreja Batista em Vila das Belezas. Todos os irmãos são bem-vindos. Boa tarde a irmãos de outras igrejas locais. Boa tarde a amigos, familiares, colegas, todos que estão chegando para este Pão das Três. Bem-vindos em nome de Jesus. São 15 horas, hoje é sábado, 9 de janeiro de 2021, hora da nutrição espiritual pela palavra de Deus, hora de compartilhar as bênçãos. Vamos orar juntos, vamos passar este tempo em comunhão na presença de Deus. O Pão das Três é uma realização da Igreja Batista em Vila das Belezas, através do seu ministério pastoral colegiado. Pastor Israel Rodrigues de Melo, pastor Júnior Martins, pastor Márcio Sarraf. Graças a Deus por esta ocasião em que Deus nos permite celebrar culto a Ele, celebrar seu nome, sua graça, sua grandeza. Graças a Deus pela vida de cada um de vocês, pela Igreja Batista em Vila das Belezas, por nossas igrejas locais, não é verdade? Sempre agradeçamos a Deus pelo bem que Ele tem feito a nós através da igreja. Bem-vindos, irmãos. Nós vamos orar entregando a Deus mais esta edição do Pão das Três, pedindo sua bênção, sua direção e também dedicando a Ele, pedindo que Ele aceite este culto, que Ele tenha prazer em nossas vidas, em nossos corações. Vamos orar juntos? Nosso Deus, nós te agradecemos por esta tarde, graças te damos porque tu permites que tenhamos comunhão contigo por meio de Cristo Jesus, pela bênção do Espírito Santo. Te agradecemos pela comunhão que temos uns com os outros, tua igreja, teu povo, comunhão mediada por Cristo Jesus. Te louvamos pela palavra, pela espada do Espírito que está à nossa disposição. Pedimos a tua bênção, de modo que compreendamos, que apreendamos a tua palavra, que coloquemos em prática, que obedeçamos a todos os teus preceitos. Te louvamos porque todas estas coisas são possíveis sob a direção, sob a bênção do Espírito Santo, pela graça do Senhor. Pedimos em nome de Jesus que tu aceites este culto em teu trono de graça, que te dê prazer, que te dê alegria, tudo que fizermos aqui nesta tarde. Graças te damos, em nome de Jesus. Amém. Eu separei o hino 376 do nosso cantor cristão, Salvação Perfeita. Um hino lindíssimo, 376 do cantor cristão. É um hino de 4 estrofes, nós vamos cantar as estrofes 1 e 2 agora, e logo após a nossa mensagem bíblica, nossa reflexão desta tarde, nós vamos cantar as estrofes 3 e 4. E no 376 do cantor cristão, vamos cantar juntos, louvando a Deus? Do medo temos ficado, Cristo morreu levando o pecado, eis o resgate, o pacto se fez, fomos remidos de uma vez, ó sim, acredita, ó pecador, tem
Cristo salvou-nos de uma vez, morreu na cruz por nós, derramou seu sangue precioso para expiar nossos pecados. Cristo nos remiu, graças a Deus, pela mensagem do Evangelho. O texto bíblico de hoje é Lucas capítulo 13, do versículo 6 a 9. Lucas capítulo 13, do versículo 6 ao versículo 9. Vamos ler juntos? E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta! Porque ela ocupa ainda a terra inutilmente? E, respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque, e, se der fruto, ficará, e, se não, depois a mandarás cortar. Amém? Parábola da figueira estéril, uma das muitas parábolas que Jesus proferiu, trazendo muita ilustração, muito ensinamento acerca dos valores do reino de Deus. A figueira, no contexto desta parábola, refere-se à nação de Israel, ao povo de Israel, que havia experimentado inúmeras oportunidades dadas por Deus. Quantas vezes, desde Abraão até Jesus, quantas vezes Deus demonstrou sua compaixão, sua paciência, sua longanimidade, sua bondade infinita, derramando bênçãos sobre os israelitas e concedendo-lhes inúmeras oportunidades de arrependimento, de volta para Deus, de conhecimento do próprio Deus. A maior delas, é claro, sem dúvida, foi a presença do próprio Deus na pessoa de Cristo Jesus no meio dos israelitas, no meio do povo de Israel. Todas as manifestações de amor, de graça, de bondade e de poder também da parte de Deus para com os israelitas, todas elas foram progredindo até o ápice, que é a presença, a própria pessoa de Cristo Jesus, o próprio Deus, em meio ao seu povo. E foi neste contexto, nesta ocasião, que Jesus proferiu esta parábola, a parábola da figueira estéril. A figueira, portanto, uma referência ao povo de Israel. Sabemos que Israel rejeitou o Messias. Infelizmente, tal incredulidade não passaria incólume. Maior, plena, absoluta manifestação da bondade, do amor, da graça e do poder de Deus na pessoa de Cristo Jesus, a rejeição a isto, a este fato, a este evento, geraria também maior juízo. E esta incredulidade da parte dos israelitas não passou incólume. Anos mais tarde veio o juízo a Israel entre os anos de 66 e 70, depois de Cristo, grande juízo sobre Israel, sobretudo em Jerusalém. A reticência de Israel em não se arrepender é ilustrada por Jesus nesta parábola. É importante que percebamos a intenção de Jesus em proferir esta parábola e o que ela significa, quais são os ensinamentos que nós podemos
abstrair, que nós podemos retirar desta parábola? Figueira infrutífera, por 3 anos seguidos não se achou fruto nela. O período de 3 anos nos diz alguma coisa? Será que tem alguma relação com o período do ministério de Jesus? Sabemos que Jesus, pelos relatos dos evangelhos, ele teve um ministério de cerca de 3 anos e meio. E Jesus diz que o dono da figueira foi por 3 anos em busca de fruto e não encontrou. 3 anos de ministério de Jesus. E sabem em que ano Jesus proferiu esta parábola? Foi no 3º ano. Se você falou no 3º ano, acertou. Foi no 3º ano de ministério que Jesus proferiu, ensinou, pregou esta parábola. Vemos como as coisas se encaixam, né? Por 3 anos Jesus ensinando, operando maravilhas, falando coisas inéditas, singulares, maravilhosas, inefáveis, realizando feitos extraordinários que, se nós somarmos todos os feitos ao longo de 2000 anos, desde Abraão até Jesus, através dos profetas, tudo isto somado não pode ser comparado ao que Jesus fez e falou por um período muito curto de 3 anos. Sabe o que aconteceu com Israel? Israel permaneceu incrédulo. A nação permaneceu de forma deliberada, reticente, resistindo ao próprio Deus em pessoa, em carne inclusive, resistiu, não deu fruto de arrependimento. A figueira não frutificou no 1º ano, não houve fruto no 2º ano do ministério de Jesus também não, e no 3º ano não foi diferente. E em meio a muitas discussões de Jesus com a liderança religiosa, em seu 3º ano de ministério, ele diz: por 3 anos, o dono da figueira foi buscar fruto e não encontrou. Ele é o dono, ele é o Senhor, ele é a pessoa que esperava que Israel cresce, se arrependesse e voltasse para Deus. De que natureza é o fruto que Deus espera encontrar em sua figueira? Espiritual, é claro. Fruto de arrependimento. No contexto, significava crer em Cristo, aceitar a Cristo, se entregar a Cristo. Bom, se lá era disso que se tratava, hoje não é diferente. O arrependimento significa a completa mudança de mentalidade, de entendimento, inclusive acerca do próprio Cristo. Aceitar a Cristo hoje, arrepender-se hoje. A salvação é para hoje, urgente. Arrependemos-nos de quê? De que Israel precisava se arrepender? Tanto lá quanto cá, da incredulidade. Arrependimento em relação à rebeldia para com Deus, para com a sua palavra, o desamor a Deus. De todas estas coisas, o homem, o ser humano, não importa se na época de Jesus, antes dele ou depois dele, ou agora no século 21, de todas estas coisas precisamos nos arrepender. Foi para isto que Cristo veio. Cristo Jesus, ele propicia, ele proporciona toda a relação possível com Deus. Para isto, o arrependimento é necessário. Se de um lado Jesus estabelece, potencializa, deixa de forma plena a relação possível com Deus, de outro, aqueles que se relacionam com Deus precisam se arrepender. A pregação foi a mesma,
há 2000 anos, é a mesma hoje e será sempre. A figueira precisa frutificar. A figueira, seja Israel, seja você, seja eu, seja o povo de Deus, precisa se arrepender e dar fruto de arrependimento, porque o dono da figueira quer encontrar fruto. O dono da figueira quer, ao buscar, achar fruto de arrependimento de natureza espiritual. Que ensinamento nos traz esta parábola? Uma parábola curtinha, bem pequena, mas de um ensinamento gigantesco, de dimensões oceânicas, de verdades profundas. Abandonar o pecado, não transigir com o mal. Israel, meus irmãos, transigiu com o mal a ponto de crucificar o Filho de Deus. Existe trânsito com a maldade mais intenso do que este? Israel deu lugar ao mal a ponto de crucificar o Filho de Deus, ou o próprio Deus, o Messias previsto na lei, o Messias previsto nos Salmos, o Messias previsto na sabedoria, o Messias previsto nos profetas, em toda a Escritura. E quando o Messias se manifesta, se apresenta, se faz gente e habita no meio de nós, Israel, reticente em sua incredulidade, chega a transigir com o mal numa proporção tão grande que crucifica o Filho de Deus. Que figueira estéril, não é verdade? Que figueira seca, que figueira infrutífera. Nós somos as figueiras de Jesus, nós somos o povo de Deus. E do mesmo modo que Jesus esperou encontrar fruto em Israel, Jesus espera sempre encontrar fruto em cada um de nós. Jesus referiu a seu pai, vocês conhecem a passagem muito bem, como sendo o agricultor. Foi assim que ele disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai o agricultor. Significa que Deus trabalha em nós, lavoura sua, esperando frutos. Alguém acha mesmo que Deus vai investir, vai envidar todo o seu esforço de trabalho, sendo ele o agricultor, para que não haja fruto? Alguém acha mesmo que Deus vai trabalhar em nós e a partir de nós, de modo que o trabalho seja em vão? Costumamos falar muito do nosso trabalho, mas precisamos a priori entender o trabalho de Deus. Jesus disse que ele trabalha e o Pai dele também trabalha. E para que Jesus trabalha? E para que o agricultor, que é Deus Pai, trabalha? Por que eles o fazem? Para que haja fruto. O trabalho, a priori, é deles e tem de dar fruto. Deus não é de perder tempo, Deus não gasta o seu tempo, não desperdiça o seu tempo. Nem Jesus o fez. Ora, se eles trabalham, é para que haja fruto. Trabalharam por 2000 anos com Israel, trabalham em nós, trabalham na igreja, trabalham na sua vida, trabalham na minha vida. Não é em vão. O trabalho de Deus como agricultor, e aqui uma metáfora lindíssima, absolutamente precisa, né? O agricultor, ele acorda muito cedo, trabalha sol a pino, sob frio, sob chuva, sob as intempéries, sob as circunstâncias mais adversas, para que ao final do trabalho haja fruto. E Deus tem trabalhado na sua vida, Deus tem trabalhado na vida da nossa igreja. Para quê? Para que haja fruto. O trabalho de Deus é incessante. Há quanto tempo Deus trabalha em sua lavoura, cuidando de suas figueiras
E aí você pode pensar em Israel e pode pensar em nós, esperando achar frutos. Faz quanto tempo que Deus trabalha na sua vida? Há quanto tempo Deus tem insistido conosco, tem nos dado, vez após vez, inúmeras chances de que frutos de natureza espiritual sejam produzidos. E este trabalho se dá de múltiplas formas, porque a graça de Deus é multiforme. Este trabalho se dá, claro, na instrumentalidade de sua palavra, na operação do Espírito Santo, de uma forma geral e também específica na obra de Cristo, mas também como decorrência destas coisas, a igreja, as pessoas que Deus tem colocado em nossas vidas, líderes, pastores, discipuladores, conselheiros, exortadores, né? Aqueles que exortam, que alertam, que demonstram com o seu proceder vida consagrada, vida digna, vida completamente entregue ao senhorio de Cristo Jesus, ao domínio do Espírito Santo, para a glória de Deus Pai. E Deus vem trabalhando. Aquela tia crente, aquele avô que ensinou as sagradas letras, a mãe, o pai, o filho, ou o vizinho, aquele hino, aquele cântico, aquela música, enfim, são muitas formas que Deus vem se utilizando para trabalhar no seu coração e no meu coração. Há quanto tempo Deus tem feito isto? Há quanto tempo, até Jesus se manifestar, Deus trabalhou em Israel? E aí o Messias surgiu, e o Messias pregou por 3 anos. E por 3 anos o dono da figueira quis encontrar os frutos e não os encontrou. Até quando durará o trabalho de Deus em nossas vidas? Até quando Deus vai trabalhar em nós? Será que as chances estão acabando? Será? Não sabemos. É bem possível. Veja o versículo 7. Para quem chegou aí um pouquinho depois, nós estamos em Lucas, capítulo 13, de 6 a 9. Parábola da figueira estéril. Agora nós estamos no versículo 7. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta! Será que as chances estão acabando? Será que as oportunidades inúmeras, incontáveis, que Deus tem nos dado, elas estão afunilando de tal modo que elas vão cessar? Cessaram para Israel. Quando Jesus proferiu esta parábola, ele já estava indicando que o juízo estava por vir, que as chances estavam sendo cada vez mais reduzidas até serem eliminadas. Tal pergunta e tal declaração corta não diminui o amor e a graça de Deus. São coisas distintas. O amor de Deus dura para sempre. Quantos salmos, quantos cânticos do Antigo Testamento falam a respeito? O amor de Deus dura para sempre. Quanto à graça de Deus, ela é maravilhosa. Do contrário, o Messias não teria vindo. Mas outro aspecto que nós precisamos perceber, e é tão verdade quanto, que é uma verdade incontestável, Deus não admite rebeldia, Deus não admite incredulidade, Deus não admite vida improdutiva em seu reino. Ambas as verdades são includentes, são associadas, ligadas, inquebráveis, são facetas da mesma revelação que brotou do coração de Deus. Portanto, ao mesmo tempo
que Deus ama, que o seu amor dura para sempre, que sua graça é maravilhosa, Deus não admite incredulidade, rigidez, rebeldia, vida improdutiva em seu reino. O seu amor, a sua graça prevêem frutos. O seu trabalho, a sua obra prevê, pressupõe, implica frutos. Interessante a pregação de João Batista. Quando Jesus proferiu esta parábola, infelizmente João Batista já havia silenciado a sua pregação por duas razões. Primeira, por uma boa razão. O Messias havia sido manifesto, mas sabemos que João Batista ele foi perseguido por um incrédulo de marca maior, Herodes, que mandou assassinar o grande profeta João Batista. Mas a sua pregação permaneceu, porque a palavra de Deus e a pregação de João Batista é a palavra de Deus permanece para sempre. Podem silenciar os profetas, podem liquidar os pregadores, a palavra de Deus sempre permanece para sempre. O que dizia a pregação de João Batista? Dentre muitas coisas, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Como a palavra de Deus é coesa, não é verdade? Como a palavra de Deus é coerente, como ela é una, pois ela é de um autor uno, o Deus único, o único Deus, o autor da palavra é Deus. Então, não importa se é Jesus, não importa se é João Batista, a palavra é a mesma. Ambos pregaram, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus 3, 8. Parece que a responsabilidade de produzir fruto é de cada um de nós. Deus trabalha e nós produzimos os frutos. Frutos dignos de uma vida transformada pelo Evangelho, pela bendita palavra de Deus. Deus enviou Jesus para que nossas vidas fossem salvas do pecado. Cabe a nós viver como tal. Versículo 8. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano. Olha aqui o detalhe do texto. Um texto tão curto, mas com detalhes que transcendem o seu próprio contexto e que trazem ensinamentos de profundidade inimaginável. Deixa este ano. Que ano? O último ano do ministério de Jesus. Que coisa, né? Deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. Seria a última chance? Seria a última vez? Quando será a nossa última chance? Quando será a última chance para a nossa igreja, para a nossa família, para mim e para você? Deus o sabe. Sejamos sensíveis às inúmeras oportunidades, através das múltiplas formas que Deus se vale, que Ele tem bondosamente nos dado. Saibamos enxergar, saibamos ver as estações, saibamos enxergar os sinais, tenhamos clareza, percepção aguçada, senso ajustado, o ajuste fino a todas as manifestações do amor e da graça de Deus e nos arrependamos. Não sejamos de dura cerviz, povo, aquele coração rígido, aquela fixidez terrível, não. Sejamos maleáveis, tratáveis, porque Deus tem trabalhado muito por nós. Deus nos ama muito.
Jesus veio expressar tal amor e a sua palavra está diante de nós nesta tarde. Deus, ele usa a igreja, ele usa os pastores, os conselheiros, os líderes, ele usa um hino do cantor cristão, ele usa um cântico, ele usa o que lhe aprover para que nós produzamos frutos dignos de arrependimento, frutos de natureza espiritual. Não vamos transigir com o mal, não vamos deixar que o mal se assenhorie de nós, como Caim fez. E Deus avisou, o mal está à porta, cuidado. Até quando? Israel, irmãos, teve mais 40 anos depois de Jesus, mas veio o juízo sob as mãos de Roma, a queda de Jerusalém entre 66 e 70 da nossa era cristã. Terrível. Os que permanecem, quem são? São os que dão fruto. Qual a figueira que fica de pé? A que dá fruto. Qual figueira que não é cortada? A que responde ao trabalhar do agricultor. A que responde à obra do agricultor. Os que produzem fruto são os que permanecem. Os que vivem dignamente o evangelho da graça. Os que vivem em temor e tremor, desenvolvendo a salvação. Versículo 9. E se der fruto, ficará sob os cuidados do Pai, de pé permanente, no desfrute da comunhão com Deus, na presença de Deus, alegrando o coração de Deus. São estes os que permanecem. Não é assim o que o Salmo 1 diz? Feliz é a árvore plantada, feliz aquele, né? O que é semelhante à árvore plantada junto a ribeiro de água, ela dá fruto, ela permanece. Somos lavoura do Deus vivo, figueiras de sua plantação. Deus nos trata com amor e cuidado exclusivos. Por que ele o faz? Porque ele trabalha para isto. Ele insiste nisto. E o seu cuidado, o seu amor exclusivos para com o seu jardim, para com a sua lavoura, para com a sua plantação, para com suas figueiras. Todas estas coisas, elas fazem sentido quando as figueiras dão fruto, quando elas estão de pé, maravilhosas, exuberantes, a noiva bem vestida, bem ataviada, né? Bem postada diante do seu noivo, o dono da figueira, o dono da lavoura, o dono da vinha. Não sejamos intransigentes com a palavra de Cristo, com esta parábola. Não vamos passar despercebido por ela, não. Não vamos diretamente para Lucas capítulo 15, que fala muito do amor de Deus. E é claro, o amor de Deus tem que ser falado, cantado e pregado à eternidade. Mas não vamos passar Lucas capítulo 13, de 6 a 9, como se não fosse conosco. Como se não tivesse nada a ver conosco. Isso aqui tem a ver com Israel, não tem a ver comigo. Cuidado. Não sejamos intransigentes com a palavra de Cristo, nem transigentes com o mal e com o pecado. Sejamos abertos, maleáveis para com a palavra de Cristo. Sabe por quê, gente? Porque a lâmina para cortar está nas mãos de Cristo. Versículo 9. E se der fruto, ficará. E se não, depois a mandarás cortar. Deus nos abençoe. Deus abençoe sua palavra em nossos corações. Bom,
Pensando neste texto e nesta reflexão, nós vamos cantar com toda a convicção, com toda a alegria no coração, as estrofes 3 e 4 do hino 376 do nosso cantor cristão. Salvação perfeita, só em Cristo. Vamos cantar? Terceira estrofe. Graça real, não há mais castigo, temos a paz sem medo e perigo, vestes reais, não triste nudez, Cristo enriquece uma vez, ó, sim, acredita, ó pecador, tem sorte bendita, tudo Jesus por nós satisfez, Cristo salvou-nos de uma vez. Filhos de Deus, favor inaudito, Deus nos amou em grau infinito, nesta clemência não há doblez, a segurança de uma vez, ó, sim, acredita, ó pecador, tem sorte bendita, tudo Jesus por nós satisfez, Cristo salvou-nos de uma vez. Sorte bendita. Até quando? Deus o sabe. Que Deus tenha misericórdia de nós, de mim e de você. Amém? Temos muitos motivos para agradecer a Deus. Também muitos pedidos de oração. Atenção! Vamos agradecer a Deus por nossas famílias? Que motivo maravilhoso de gratidão, né? Graças a Deus pelo lar, pela casa, pela família, pelo casamento, pelos filhos. Graças a Deus pelos pais, pelos irmãos. Que bênção a família. Que bênção a família constituída, alicerçada em nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, portanto, por nossas famílias. Graças a Deus por sustento e provisão, pão de cada dia, o salário, a renda, o socorro que Deus tem nos dado, nos apertos, os livramentos, a proteção. Graças a Deus por sustento e provisão que recebemos dele. Cleiton Andrade havia pedido pela saúde de seu filho que estava hospitalizado, Felipe. Felipe está melhor, graças a Deus, não é verdade? A irmã Cida Fraga agradece a Deus pela melhora de amigos de seu filho, Luiz. Mãe e filho, que são amigos do Luiz, estão bem, estão se recuperando. Vamos louvar a Deus juntamente com a nossa irmã Cida. Nossa irmã Marlene Odete agradece a Deus pela melhora de seu primo Gilmar. A Marlene do Queiroz agradece a Deus pela melhora de sua saúde e por sua família. Nós havíamos orado pelo pastor Reginaldo, lá de Itapecerica da Serra.
Está melhor, viu? Graças a Deus. Há outros, né? Há outros motivos de gratidão, mas nós vamos ficar por aqui. Toda a graça, toda a glória a Deus. Pedidos de oração por enfermos. Nosso colega, amigo, pastor Jorge Dupont, já pregou várias vezes em nossa igreja, também professor do seminário MISPA. Ele pede oração por sua mãe, que está hospitalizada, bem idosa, que Deus tenha misericórdia. Nosso irmão Alexandre, missionário, Missão Batista, Ilha do Bororé, Missão Batista da Igreja Batista em Vila das Belezas. Ele pede oração por uma mulher chamada Helena, uma senhora que está muito doente, está em um estado delicado de saúde. Que Deus tenha misericórdia, né? Continuamos a orar sempre por Tata, Gabriel, Wilson, Irailda, irmãos da nossa igreja. Insistindo aqui no pedido da Solange Marques por sua mãe, Benízia. João Paulo agradece a Deus pela melhora de Elaine Robson. Oramos por isso, estamos orando e vamos agradecer porque eles estão melhorando. Nossa irmã Cleusa pede oração por sua irmã, que está doente, Maria Aparecida. Estamos orando pela recuperação do pastor Gilson, também de Itapecerica da Serra. Também oração pelo Elsomar, pai da Júlia, pela Vera, filha da irmã Iracema, pela Ete, irmã da Rosa, pelo Luizão. Há outros pedidos de oração em relação à saúde, vamos ficar com estes aqui. Temos orado por todos. Oração pelos idosos, profissionais de serviços essenciais e autoridades públicas da saúde. Pelos desempregados também nós temos dado muita atenção em oração. Vamos ter este momento aí juntos, todos estes nomes, motivos aqui citados de gratidão e de súplica, todos eles estão diante de Deus, em nome de Jesus, nosso sumo sacerdote que vive para interceder por nós. Oramos no Espírito, em nome do Filho, para a glória de Deus Pai. Vamos orar? Nosso Deus, te agradecemos pela família, pelo lar, pelo casamento, pelos filhos, pelos pais, pelos irmãos. Te louvamos pela bênção do lar. Que alegria pertencermos a Ti e nossas famílias estarem seguras em Cristo Jesus. Te louvamos porque Tu tens derramado sustento, provisão, providência, recursos sem fim. Graças Te damos pela proteção, livramentos sem par, quantas manifestações inequívocas do Teu cuidado terno com as nossas famílias, Deus Pai. Te agradecemos, não merecemos, graças Te damos em nome de Jesus. Te louvamos pela bênção da Tua palavra nesta tarde, pela bênção da Tua palavra em nossos corações, em nossas vidas. Te louvamos, Senhor, pelas pessoas que estavam doentes e que estão melhorando. A saúde sendo restabelecida, estão se recuperando, estão bem. Toda a honra, toda a glória a Ti, Deus soberano. Tu és bom, Tu és livre, Tu és soberano para fazer o que lhe aprouver. Te agradecemos por isto. Pedimos a Tua bênção sobre os enfermos aqui citados. São muitos, há outros. Misericórdia, que a Tua mão de sustento, de provisão, de cura, repouse sobre todos.
A tua misericórdia se renova todas as manhãs. Graças te damos por isto. Pedimos a tua bênção sobre os idosos, profissionais de serviços essenciais, autoridades públicas da saúde e a tua bênção sobre os desempregados. Misericórdia em nome de Jesus. Te agradecemos por este sábado, por esta tarde, por mais esta edição do Pão das Três. Toda a honra, toda a glória, todo louvor ao Senhor, hoje e eternamente, em nome de Jesus. Amém. Pão das Três retorna na segunda-feira, aqui mesmo, IBVB Facebook, nossa página no Facebook, às 15 horas. Segunda-feira, com o nosso pastor Israel Melo. Amanhã, domingo, dia do Senhor, dia da igreja, dia de culto, dia de celebração, às 10h30, culto em nosso canal no YouTube, IBVB YouTube. Todos estão convidados para o culto às 10h30 da manhã. E amanhã, às 19 horas, mais um culto de celebração ao nosso Deus. Também IBVB YouTube, o nosso canal. Amanhã à noite teremos a presença em nossa igreja de um dos pastores que a nossa igreja apoia, que ela apoia ministerialmente, espiritualmente e também financeiramente, pastor David Bango. Então, todos estão convidados para ouvir o que Deus tem a nos dizer através de seus pastores, de seus servos. Que Deus nos abençoe. Estejamos em oração pelo pastor David, estejamos em oração pelos cultos deste domingo. Todos estão convidados, amanhã às 10h30 e às 19 horas, se Deus quiser. Tenham todos um final de sábado muito agradável e um domingo muito abençoado na presença de Deus. Que Ele nos abençoe.